Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos queridos, amados irmãos que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz que emana do nosso Deus Pai e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra que trago hoje para a nossa reflexão, como vocês podem ver no título do vídeo, paciência. Em um mundo tão imediatista, onde tudo se quer para ontem, ninguém tem muita paciência de esperar por alguma promessa concebida nem um mês sequer. O mundo ao qual vivemos, as pressões do dia a dia, trabalho, pressão por resultado, lucratividade, concorrência dentro do trabalho e fora dele, faz com que as pessoas hoje sejam afoitas e que querem e desejam tudo rapidamente, da noite por dia. Até Deus foi colocado também hoje em dia por algumas seitas, como a Deus também, como eu assim disse, foi colocado por algumas seitas, está sendo colocado na parede, como um gênio da lâmpada, que se determina, se pede, se exige de Deus rapidamente a promessa. Eu determino, tome posse, colocando Deus contra a parede. Determinar alguma coisa? Quem somos nós? Perdão. Quem somos nós para determinar ou exigir de Deus alguma coisa? Nós clamamos por misericórdia. Nós fazemos nossas petições a Deus. Oramos e clamamos a Ele. Ele nos disse, bata e a porta será aberta. Peça e será lhe dado. Desde que seja coisas coerentes. Por suas misericórdias, por seu amor a todos nós, seres humanos, muitos pedidos ao qual fazemos, muitas das vezes Deus não concede, porque vê que é loucura, ou por amor, misericórdia e misericórdia a todos nós, muitos dos pedidos Ele não concede porque Ele vê que você não está preparado, é uma loucura, um desvaneio de sua mente, é uma falta de preparo, ou é um lapso temporal, um desvaneio da sua mente, ao qual você pediu isso, mas Deus vê que é fogo de palha para alguns, ou viu que você pediu inconsequentemente, mas se for te conceder, Ele já viu que você vai colocar os pés pelas mãos e vai terminar caindo em um abismo, em um buraco sem fundo, um buraco sem fim, Ele não lhe dá. E muitas das vezes Ele olha e vê que é louvável, é algo bom, sim, mas você ainda não está preparado para isso. É preciso um preparo. É preciso que você seja lapidado, como se lapida uma pedra preciosa, para que no momento certo você seja usado ou receba a bênção tão desejada. Eu poderia aqui usar vários personagens bíblicos para a nossa meditação. Eu poderia aqui usar vários personagens bíblicos de paciência, de lapidação, a qual Deus preparou para enfrentar ou assumir alguma função de grande valor. Vai para você, de igreja também, que pode estar me vendo. E você do mundo também, que pode estar me vendo, que almeja algum negócio, tem algum plano, algum sonho, algum curso, alguma faculdade, alguma coisa que está em mente, que deseja fazer, é para você também. É para você também a mensagem. E como eu já disse logo no início, para você de ministério, você que deseja o episcopado, o episcopo, ou seja, um líder de uma congregação, ser um pastor, e tem que ter muito cuidado para não colocar os pés pelas mãos e depois não se afundar ou causar escândalos à Igreja de Cristo. Tudo é em seu tempo.
Então, pois bem, eu poderia trazer aqui inúmeros personagens, mas eu vou trazer um. Davi é o mais que o suficiente para que nós possamos meditar. Mas antes de Davi, vamos viajar um pouco no tempo. Vamos voltar um pouquinho antes de Davi. Ali, um pouquinho antes de Saul. Em um tempo, lá por volta do 8º século, mais ou menos, antes de Cristo. Onde a nação de Israel tinha um governo teocrata. Unicamente teocrata. O que vem a ser isso? Theos, Deus. Ou seja, era um governo, um reino comandado completamente por Deus Pai Todo-Poderoso. Onde ele era o Deus, ele era o rei, era o governador, era o prefeito, era tudo. Era o pai, era o protetor, tudo ele era para aquela nação. Mas a nação, com pensamentos doentios, começa agora a cobiçar e invejar as nações em redor. Começaram a observar que as nações em redor dela tinha reis humanos, deuses de pedras, de imaginação, mas também tinha reis humanos. E ela agora começa a sentir inveja disso. Não é diferente nos nossos dias hoje. Tem crentes que sentem inveja da prosperidade muitas vezes dos ímpios. Sente, vê, olha assim, eu sendo servo teu, eu sendo um servo teu, trabalho tanto, labuto tanto, e não consigo o que esse aí consegue. Como é que ele consegue essas coisas? Que eu não vejo esse homem trabalhando para ter um patamar desse aí. Como é isso? Inveja. Inveja. Não é diferente daquele povo que começou a cobiçar e desejar as coisas de outras nações, até o governo humano. Até os governos, as formas de governo ao qual eles tinham humano. Tinha um Deus Todo-Poderoso que não nada deixava faltar. E desejaram isso. E foi até o profeta pedindo que ele clamasse a Deus. Profeta Samuel, profeta e juiz Samuel, foi até ele clamando que conversasse com Deus para pedir um rei humano. O profeta se entristeceu com aquela situação. Como é? Vocês têm um governante, um rei dos reis, eterno Pai, e vocês agora se sentem inveja por outras nações, os governantes dele, que eles têm rei, vocês querem, mas vocês têm o rei mais perfeito do universo. E vocês desejarem um rei humano, tudo bem. Falou com Deus, clamou a Deus, Deus olhou. Não, Samuel. Não é a vocês que eles rejeitam, mas a mim. É a mim que eles rejeitam e não a você. Dê o que eles pedem. Dê o que eles pedem. E agora, diga a eles as obrigações que eles têm para com o rei e os atributos e os direitos que o rei tem. Diga a eles. É o que esses reis e presidentes têm sobre nós. Nós somos escravos desse povo. Nós somos escravos dos governantes, é eles que manipulam, eles que dominam, eles que dão a ração contada na mão de cada um de nós. Esses homens têm todos os direitos, trabalha algum mandato, 1 ou 2 mandatos e já se aposenta. E a gente agora que principalmente essa nova lei trabalhista, temos que trabalhar até morrer, e muitos vão morrer e não se aposentam, ganhando uma mixaria, uma ninharia, enquanto a gente coloca esses homens no poder, para eles terem todo o luxo, toda a riqueza que o dinheiro pode comprar nas nossas custas. Não é diferente daquele tempo. E Deus deu todo o direito. É isso aqui ó, que um rei tem sobre vocês. O direito que eles têm, o direito que ele tem, os atributos que ele pode fazer sobre vocês. Tome. O profeta pegou toda aquela relação, mostrou a eles, mesmo assim o quiseram. Então tá certo. Deus, através do profeta, através de um rito, busque, vou indicar qual que vai assumir o trono. E Deus indicou em um rito Saul. Estou falando aqui por cima só para a gente se situar para chegar onde a gente vai chegar na meditação de hoje. E Saul foi o escolhido.
Inicialmente, o Espírito de Deus estava com Saul. Inicialmente, Saul, o rei, estava temente a Deus. Estava fazendo o que Deus pedia. Tudo nos conformes. Mas chegou um tempo que agora Saul passou a ser um homem segundo o coração dele mesmo. Um homem segundo o coração do homem. E agora ele não mais obedece a Deus. Começa a fazer suas próprias vontades, seus próprios desejos. A ponto de Deus se afastar dele. O seu espírito não mais contendia com Saul. E agora se afasta de Saul. E fala ao profeta Samuel: Samuel, meu espírito não mais contende com Saul. E a partir de agora vou escolher um novo rei para Israel. E manda agora Samuel à casa de Jessé, o belemita. E dentre os seus 8 filhos, você vai chegar lá e vai ungir um. Eu vou mostrar a você qual que você vai ungir. Chegando lá, entre os seus filhos, os filhos de Jessé, de Belém de Judá, era aquela região, e ele chega ali e olha, um por um, e diz: é esse senhor. Ou seja, começa agora a olhar a aparência, um homem bonito, um homem forte, um jovem forte, esbelto. Deus disse: não, não é esse. Ou seja, Deus não olha com os olhos humanos. Ele sonda, esquadrinha os corações, os segredos mais profundos do coração do homem. Não é aparência. E ele naquele momento, ele olha e diz: não é esse. De todos que estavam ali, faltava um. Não é esse aqui, nenhum. O Senhor diz: não, 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 não. Ainda falta mais um. O mais moço, o mais jovem. Vai chamar ele, pastoreando ovelhas. Que era Davi. As Escrituras não nos diz o ponto exato. Ele tinha X idade. Não. Mas ela nos diz, quando você começa a calcular, começa a observar detalhes. Eram 8 filhos, 3 atingiram a idade mais à frente. Mais à frente, você começa a juntar peças de quebra-cabeça e aí você consegue claramente ver mais ou menos, exatamente, mais ou menos qual era a idade de Davi quando foi ungido rei pelo Senhor. Porque naquele tempo, dos 8 filhos, aí você começa a contar, dos 8 filhos dele, mais à frente, Saul, 3 serviram no exército. Para servir no exército, no mínimo tinha que ter 20 anos de idade. Hoje aqui no nosso tempo, aqui na nossa área, aqui no Brasil, aqui é 18. Naquele tempo, naquela nação, naquele contexto, era com 20 anos. E só 3 tinham idade para isso. E 3 serviram. E os outros? Davi era o mais caçula. Então, quando começa a observar os pontos, quando ele começou a assumir pela primeira vez, aos 30 anos, começa a contar, você vê categoricamente que Davi tinha entre 12 a 15 anos quando foi ungido rei pelo Senhor. Aí vem o cume da mensagem, o cume da nossa meditação. Entre 12 a 15 anos, bem jovem, unge ele, Samuel, como novo rei de Israel, perante os seus irmãos. E foi ungido. Aí vem a pergunta. Deus deu a promessa a ele e ungiu novo rei de Israel. Aí vem a pergunta. Ele assumiu na hora o cargo? Ele assumiu na hora o cargo? Não. Ele teve que agora ser lapidado e preparado. Deus o preparou, Deus o lapidou para o momento exato, para começar a reinar. Ele começou a reinar com 30 anos de idade em Hebron. E depois, mais algum tempo, 7 anos depois mais ou menos, ele já com seus 37, 38 anos, 37 anos e meio para ser mais exato, aí ele assumiu todo Israel, ou seja, uma média de 15 a 18 anos, ele aguardou pela promessa, ele aguardou para assumir o reino que Deus o prometeu. Deus não poderia estralar o dedo e dizimar Saul, tirar Saul dali logo? Não, mas Deus não fez. Preparou Davi. Saul mesmo, pelas suas próprias decisões, se perdeu. Deus não estava mais com ele. Ele estava só pela sua própria consciência, pelas suas próprias ações, sem Deus estar mais com ele atuante. Estava com Davi. Diz que quando os profetas ungiu, a partir de agora, o Espírito do Senhor passou a habitar em Davi. E a partir de agora, tudo que Davi fazia era bem sucedido.
partir daquele momento. Deus começou a lapidá-lo. Isso serve para você, meu irmão, que pode estar me vendo, que almeja o pastorado, o pastoreio. Muitas das vezes você fica na pressa, você fica na agonia. Quantos e quantos aí, nesse mundo afora, nesse mundão aí do nosso Deus, nosso país, estava dentro de uma igreja, agoniado, aperreado para querer ser pastor logo, sem ter sido lapidado, sem ter sido preparado, sem ter sido chamado. Muitas vezes faz um cursinho básico de teologia de 2 anos e já se acha o tampa, já se acha o tal, e é bem longe, pode ter certeza. Eu que estudo há anos posso dizer que 2 anos de teologia é nada, viu? É só um passo, ou meio passo. Tem tanta coisa para se estudar. E saiba que se você estuda, mas o Espírito Santo de Deus não está com você como estava com Davi, você não vai passar de um homem intelecto, um homem culto, um erudito, cheio de conhecimento, mas só a casca, mas morto por dentro. E quem está morto por dentro não consegue levantar e nem animar e nem avivar ninguém. Pelo contrário, você vai matar a igreja. Quantos e quantos aí não se mete a meter as caras e abrir igreja? E sem a aprovação de Deus, sem estar preparado completamente. E o que é que acontece? Escândalos e mais escândalos, levando o nome de Cristo ao vitupério. Cai em agonias, termina mais para frente, fecha a igreja, porque o Espírito do Senhor não contendia com ele. Então você tem que esperar o momento certo, ter paciência. O tempo de Deus é diferente do nosso. Você tem que se abrir, você tem que se abrir verdadeiramente para com Deus, abrir o seu coração, contar os seus planos a Ele e ir trabalhando, como Davi. Davi continuou sua vida e Deus foi o lapidando, preparando, passou por muitos obstáculos, prova. Deus entregou Saul na mão dele, mas ele sabiamente não fez nada. Deus o colocou, Deus o tire aí. Eu jamais posso fazer isso. Um homem segundo ao coração de Deus. Saul era um homem segundo o seu próprio coração. E Davi era diferente. Deus o preparou ao momento certo para, na hora exata, lapidado. Como é que se refina o fogo? Como é que se refina o ouro? O ouro é extraído da natureza, da lama, do fundo dos rios, através do mercúrio. Esse material tão danoso à natureza e ao ser humano. Se extrai, separa ele, usa o maçarico para dar forma àquele metal, aquele produto tão precioso que é o ouro. E aí o garimpeiro vende para aquele atravessador que está ali. Dali ele pega, a vez passa para outro, até cair na mão do ourives. A vez já vai para a mão do ourives. E a vez não, ainda passa por um para chegar até a mão do atravessador, passa para a mão de um, para a mão do ourives. E às vezes passa logo diretamente para a mão do ourives. Quando não é grandes multinacionais que extrai e ela mesmo faz o serviço. Mas quando não, essas coisas menores, é passado por todos esses pontos até chegar na mão do ourives, onde ele vai pegar o ouro com fogo e refiná-lo, tirar a escória, que é a impureza dos metais queimados. Tira-se essa impureza, pega aquela parte impura e aí vai dar forma até chegar na mão do consumidor aquela peça belíssima. Veja o processo que passou até chegar na parte final, que é na mão do consumidor. Ou seja, disse Jesus, aconselho-te que compre ouro refinado do fogo, no fogo de mim. Olha só, é preciso uma lapidação, é preciso um preparo. Muitas das vezes nós fazemos pedidos a Deus. Deus, olha, é louvável, mas ainda não é o momento. Se eu te dar essa benção agora, você vai se perder todinho. Não. Não que pastores que se esforçaram, que tinham aquele grande desejo no coração, começaram com poucas pessoas, pregando para poucas pessoas e hoje são grandes igrejas. Não é que quer dizer que todos que metem a cara por si próprios, entre aspas, se oraram a Deus, se pediram, clamaram, se ouviram a voz de Deus verdadeiramente, aquela coisa sincera, ide pelo mundo pregar o evangelho. Não é que todos não têm chamado, não é que todos estão preparados.
não é que todos estão sem preparo. Não, muitos deram certo e verdadeiramente Deus estava com eles, mas muitos outros não. Muitos outros Deus não aprovou. Deus não aprova. Só é olhar pelos frutos, pelos frutos conhecereis a árvore. Veja se essa árvore produz bons frutos. Veja, observe. E às vezes não produz. Então muitas das vezes nós pedimos algo que Deus olha, não é o momento ainda. 18 anos Davi passou. Entre 15 a 18 anos ele passou para receber a benção. E você e eu chega hoje e já quer ir na janela? Paciência, crente. Às vezes sim, Deus pode chegar com 2, 3 anos e te dar uma benção que você deseja tanto. Ele viu que você está capacitado. E às vezes não, leva tempo. Já vi testemunho de pessoas dizer que passou 16, 17 anos para receber a benção, a qual Deus prometeu. José, 13 anos, de livre a escravo, Deus preparou ele para receber ser o segundo homem mais importante, o governador de todo o Egito e salvar o seu povo. Ele foi lapidado, ele foi preparado, mas em todo momento Deus deu glória, rendeu graças a ele. E em todo canto que ele chegava, a mão de Deus era notória em suas ações e em sua vida. Então tudo tem que haver uma paciência, senão traz sofrimento. Veja Abraão, Deus prometeu deles ia sair uma grande nação. Mas Deus esperou o momento exato. Sua esposa, Sara, o que é que fez? Mais para frente, viu a demora humana, a impaciência, é o retrato da impaciência, do imediatismo. O que é que acontece? Não, Deus não prometeu? Toma minha serva. Ajudando a Deus, achando que Deus precisa de ajuda. Tome. E ele está certo. E nasceu daí Ismael. Nasceu daí Ismael, mas Deus mais para frente disse, eu vou te dar o filho da promessa, Isaac, eu não disse? E chegou um ponto que estavam os dois ali, ó, causando aquela discórdia entre uma esposa e a serva, um filho e outro. Deus chegou e disse, ele não vai contender, ele não vai repartir a promessa junto com esse. Eu não, em outras palavras, a gente imagina, né? Deus disse, quem mandou você se adiantar no propósito ao qual eu disse? Tenha paciência. Ia chegar o momento exato. Manda ele embora, aí vem o sofrimento. Decisões erradas, decisões antecipadas, e causa essa dor, e causa esse sofrimento. Porque você, tanto que ele disse, Senhor, é meu filho. Olha o sofrimento, você pegar e mandar seu filho embora para nunca mais vê-lo. Tudo bem que eu me adiantei aos planos de Deus. Tudo bem, mas é meu filho. É meu filho. Senhor, manda ele embora. E não se preocupe, eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele uma grande nação. Mas traz um sofrimento. Por quê? Por causa de decisões precipitadas e antecipadas. Isso é o retrato de nossas vidas. E Deus cumpriu a promessa. Veja hoje os ismaelitas, os árabes. Veja, as nações mais poderosas da terra em riqueza, de acordo com o Guinness Book, livro do recorde, tem sheiks ali que a sua fortuna é incalculável. Todos os jogadores de futebol hoje querem jogar ali, porque é dinheiro vivo, eles são ricos, eles são poderosos. Tem uns aí que tem carros na garagem, Maseratis, Lamborghinis, Ferraris, últimos lançamentos, carro de 2, 3 milhões, carro que ele muitas vezes nem anda, mas tem tanto dinheiro que não sabe o que gastar. Olha só, e Deus fez deles uma grande nação, e não fez? Fez. Então, mas para o pai, o sofrimento do pai de se afastar do filho e nunca mais ver. Ou seja, decisões precipitadas. É a mesma coisa com o nosso cotidiano, com nossas pressas. Eu também tenho as minhas. Já contei meus planos a Deus, e você tem que contar. Conta os planos a Deus e vai trabalhando e vai correndo atrás. E Deus vai lapidando, preparando. Deus olha o coração e vê se você está preparado para esse momento. Se é agora ou não. Ou vai preparando, observando, trabalhando você, lapidando, preparando com provas, obstáculos, capacitando para aquilo que você almeja. Quando chegar na hora certa, acontece. Agora tem que ter paciência. Porque senão hoje, devido a tantas pressões modernas do dia a dia, as pessoas estão doentes, transtorno de ansiedade, com essas pessoas assim, de tanta pressão que levam, de tanta agonia.
Confia a tua vida a Deus. Entrega teus caminhos a Ele. Confia nele e o mais Ele fará, diz as Escrituras. Tenham paciência, tenham fé. Vão trabalhando, vão buscando. Converse com Deus, orem a Deus. Mas saiba e prepare-se, que muitas das vezes você quer uma coisa e Deus quer outra para você. E você tem que aprender a ouvir não. Não pode se desesperar nem se agoniar. Às vezes o que eu quero, Deus já olhou lá para frente. O que você quer não vai trazer benfeitoria a você, mas maledicência. Você vai se afundar mais para frente. E por misericórdia e amor a você, misericórdia e amor a você, Ele não concede. Ele às vezes tem outros planos. Eu quero você aqui. Aqui você vai cumprir um plano maravilhoso. Eu quero você assim. Eu quero você de presbítero. Eu quero você de obreiro, de diácono. Estava até conversando essa semana com os irmãos e os irmãos falando sobre isso aí. Eu toquei no assunto que tem conhecido meus presbíteros que já tem 22 anos de presbítero. Já tem outros com 12 que já é pastor. E aí? Mas o de 22 anos que cumpre a função de presbítero, ele comanda algo grandioso na igreja. E ele mesmo disse, enquanto Deus quiser eu, porque Deus já falou comigo que é para eu ficar aqui. Enquanto Ele me quiser aqui, acabou. Somos todos servos de um auxiliar, de um membro de uma igreja, de um obreiro, de um diácono, de um presbítero, de um pastor. Como eu disse, até o que está sentado na cadeira que não tem cargo nenhum na igreja, mas você tem um cargo, você tem uma função. Abrir a boca, pregar o evangelho, ser útil, testemunhar de Cristo e principalmente no seu dia a dia. Amém. Que Deus abençoe. Absorvam essa palavra. Absorvam essa palavra. Que Deus esteja com todos vocês. Sintam-se abraçados por Deus Pai e por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Ele quiser.